Olá, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula do curso de HTML5 e CSS3. Então hoje nós vamos trabalhar com imagens, tá? Nós vamos inserir imagens nas nossas páginas web. Então aqui no nosso Sublime nós temos o arquivo que trabalhamos na aula anterior, tá? Listas ordenadas, listas não ordenadas e listas de definição, ok? Então vamos criar um novo arquivo aqui agora e vamos trabalhar com imagens. Vou escolher aqui embaixo na opção HTML, vou escrever aqui HTML, pronto. Vou só apagar esse último item. Vamos colocar um título aqui para nossa página, trabalhando com imagem. E vamos salvar como aula 03. Ok. A nossa tag meta. Prontinho. Montamos a nossa estrutura. Então vamos começar. A tag utilizada para inserir imagens é a tag img. Tá? Então eu vou escrever img e apertar Tab. Quando eu pressiono Tab, ele já aparece aqui para mim os dois atributos principais, tá? Esse aqui, que é obrigatório, que é o src, é o caminho da imagem, é onde ele vai buscar a imagem. E o alt, que é um texto que vai aparecer caso a sua imagem não consiga ser renderizada, tá? Então, ou se você especificou o caminho errado, ou se o dispositivo não reconhece, não renderiza imagens. Então é importante colocar esse atributo alt pela questão da acessibilidade, ok? Então vamos lá. Primeiramente, então, nós precisamos da imagem. Eu vou procurar uma imagem aqui sobre HTML. Aqui, imagens. E eu vou escolher uma imagem aqui. Eu vou pegar essa imagem aqui, tá? Então eu posso colocar o caminho da imagem relativo ou o caminho absoluto. O que é isso, gente? O caminho absoluto é o seguinte: se eu clicar com o botão direito nessa imagem aqui, ó, e colocar copiar o endereço da imagem, eu vou abrir ela aqui no meu navegador. Então aqui, essa é a minha imagem. Então eu vou copiar o link da minha imagem, vou colar dentro do atributo src. Então esse aqui é o caminho da minha imagem. E aqui no alt eu vou escrever imagem com caminho absoluto. Vou salvar e vamos ver como é que tá ficando. Aula 3. Pronto, essa agora é a nossa página, tá? Meu arquivo local. E eu tenho essa imagem aqui, tá? Então agora vamos colocar uma imagem com caminho relativo. Ok, vamos escolher uma outra imagem aqui. Eu vou pegar essa imagem aqui, tá? Ao invés de eu copiar o link dessa imagem, eu vou salvar essa imagem na minha máquina, dentro da minha pasta curso de HTML5 e html.png, ok? Salvar, tá? Então agora a imagem está aqui dentro da pasta, na mesma pasta onde está meu arquivo. Vamos inserir mais uma imagem. Eu vou colocar essa imagem até antes dessa aqui. img. Qual é o nome da minha imagem? html.png. Então o nome mais a extensão. O alt vai ser imagem com caminho relativo. Vou fechar aqui a tag da imagem e vou ver o resultado. Atualizei e pronto. Eu tenho as minhas duas imagens aqui, tá? Uma ao lado da outra, uma com caminho relativo e outra com caminho absoluto. Por que caminho relativo? Ele é em relação à página em que eu estou trabalhando, tá? Então, por exemplo, qual é o mais ideal a se fazer? Manter as imagens dentro de uma pasta específica, porque no nosso site vão ter muitas imagens. Então pode ficar um pouco bagunçado eu ter muitos arquivos aqui, arquivos HTML, arquivos CSS, JavaScript, imagens, etc.
Então, para fins de organização, nós criamos uma pastinha, e aí IMG ou imagens, tá? Um nome que represente, e eu vou colocar essa imagem dentro da minha pasta IMG, ok? Se eu atualizar aqui meu arquivo agora, o que vai acontecer? Ah lá, a minha imagem sumiu e ficou só o texto que eu coloquei lá no Alt, imagem com caminho relativo. Por quê? Porque agora a nossa imagem não está mais na raiz, né? Não está no mesmo nível que o nosso arquivo aula3.html. Então eu tenho que dizer para ele que está dentro da pasta img /html. Vou salvar e vou atualizar. Pronto, ele identificou de novo a nossa imagem, tá? Então eu tenho que colocar pasta img /html. Então, se dentro da pasta img ele tivesse dentro de outra pasta, eu teria que especificar aqui o nome da outra pasta /html.png, ok? Vou apagar isso aqui e vou salvar. Agora eu vou definir qual será a altura e qual será a largura das minhas imagens, tá? Então, são dois atributos aqui. A largura, esse atributo, width, e eu vou definir aqui, por exemplo, 350, tá? É em pixels. Então é só colocar o valor 350, vou salvar. Vamos ver como vai ficar. Atualizei minha página. A minha primeira imagem está ocupando aqui 350 pixels de largura, tá? A segunda, essa eu vou colocar em porcentagem, então eu vou colocar 30%, tá? Então, quando for pixels eu não preciso definir aqui a unidade, quando for porcentagem eu coloco. Salvei, atualizei minha página, pronto. A primeira imagem tem 350 pixels e a segunda imagem tem 30% da largura do meu navegador, tá? Então qual a diferença de eu colocar em pixels ou colocar em porcentagem? Quando eu for redimensionar aqui o tamanho do meu navegador, se eu for diminuindo, a imagem que eu coloquei em porcentagem ela vai alterar, e a imagem que eu coloquei em pixels ela tá fixa, ela não varia de acordo com o tamanho do meu dispositivo. Então, você acessando num computador ou num tablet ou no celular, a primeira imagem vai ter o mesmo tamanho sempre. Já a segunda imagem, não. Ela é proporcional ao tamanho da minha tela, tá? Então, essa é a largura. Eu tenho também a altura. Quando eu não defino a altura, o próprio navegador coloca uma altura proporcional à largura da imagem, né? Então, a minha imagem original ela já tinha uma altura e uma largura. Quando eu defino uma largura fixa, a altura altera, mantendo a proporção para minha imagem não ficar distorcida. Mas se eu quiser definir uma altura fixa, eu também consigo colocar. Por exemplo, aqui eu vou colocar que ela tem 100 pixels de altura, né? Vamos ver como é que ficou. Olha lá, ficou achatada, né? Porque eu botei bem desproporcional, 350 de largura para 100 de altura. Tá, então vou colocar 350 também. Olha lá. Pronto, tá? Na imagem de baixo eu posso colocar a mesma coisa, tá? Eu não preciso colocar, se eu coloquei a largura porcentagem, quer dizer que a altura tem que estar em porcentagem também? Não, eu posso colocar a altura fixa, 300 pixels. Pronto, olha lá, definiu com 300 pixels. Ele continua alterando a largura, porém a altura ficou fixa. Na próxima aula nós vamos trabalhar com os links, ok? Se você gostou, já sabe, deixe seu like nesse vídeo. Então obrigado e até a próxima.